Olá, irmãos, louvado seja Deus. Como vocês viram aqui, eu falei sobre a importância do uso correto do nome de Jesus na oração, amém? Quero indicar para vocês esse livro aqui, A Oração Eficaz, de Bud Wright, da série Legado. Esse livro ele é interessante porque ele vai trazer alguns fatos no que diz respeito à oração, amém? Ou seja, a oração como arma de vitória. Sabendo que Deus sempre me ouve quando oro em linha pela palavra de Deus, a oração de uns para com os outros e a importância da oração em línguas. Então fica aqui a indicação. Amém? Uma outra coisa também que eu estou aqui é com a camisa da Casa do Oleiro, né? Com a espada, porque eu vou falar um pouco a respeito agora da nossa autoridade espiritual e de como nós vamos utilizar o nome de Jesus no uso desse nome contra os demônios. Quero me firmar também um pouco nesse livro aqui de T.L. Osborne, amém? É um clássico da literatura evangélica, Curar Enfermos e Expulsar Demônios. Então, é um livro bastante denso, bem interessante, se você puder ler, eu recomendo também. E um outro livro que eu quero também recomendar é esse aqui, O Nome de Jesus, um outro clássico do irmão Kenneth Hagin, amém? Então aqui ele vem falando a respeito do que a palavra de Deus nos ensina na utilização desse nome, principalmente na questão do exercício da autoridade cristã. Amém? Hoje nós vamos ver o uso do nome de Jesus na expulsão dos demônios. Em Marcos capítulo 16, versículo 17, diz assim: Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Amém? Então, nós só podemos expulsar demônios por causa da procuração que nós temos do uso do nome de Jesus. Amém? Então, para isso, nós precisamos entender que há uma necessidade de nós nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Em Lucas, capítulo 4, versículo 18, Jesus, depois de ter sido tentado pelo demônio no deserto, ele foi até a sinagoga, pegou o livro do profeta Isaías, abriu no lugar que estava escrito e disse: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Então veja, a unção do Espírito com o nome de Jesus nos dá autoridade sobre todos os espíritos malignos. Amém? Então, o que é libertar? Libertar é livrar, liberar, desarmar, absorver. Então, nós vemos aqui vários testemunhos na palavra de Deus a respeito de Jesus libertando pessoas que estavam possessas de espíritos malignos, amém? Demônios, que eram muitas vezes senhores e se manifestavam na vida dessas pessoas, aprisionando algumas delas com enfermidades e limitações, como não poder falar, não poder enxergar. Então é interessante isso, né? E nós vamos ver aqui 7 testemunhos a respeito dos fatos que Jesus expulsava demônios. Então o primeiro é lá em Marcos capítulo 1, dos versículos 23 ao 26, fala da libertação de um endemoniado em Cafarnaum. O texto diz: Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para prender-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te, sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Então veja como é a utilização correta do uso do nome de Jesus contra os espíritos malignos. Amém? Então você não pede a Deus para que Deus intervenha, não. Você fala direto ao espírito maligno em nome de Jesus e ele tem que sair. Em Mateus capítulo 12, de 22 a 23, fala sobre a libertação de um endemoniado cego e mudo. Esse homem ele era cego, era mudo, mas era por causa de um demônio. Não estou dizendo que toda cegueira, nem toda
Nem toda pessoa que não consegue falar é um demônio, mas aqui especificamente a Bíblia mostra que era. Em Mateus 12, 22 a 23 diz: Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este porventura o filho de Davi? Então, quando as pessoas começaram a ver os sinais e prodígios que Jesus fazia, eles ficavam indagando: É este o filho de Davi? E era ele mesmo. Jesus era o enviado, né? Era o Salvador. Mas eles ficavam ainda meio que titubeando, como algumas pessoas hoje em dia. O terceiro exemplo que nós vamos ver é a libertação de 2 endemoniados gardarenos, que está lá em Mateus, do capítulo 8, dos versículos 28 ao 34. Diz: Tendo Jesus chegado à outra margem, a terra dos Gardarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: Se nos expele, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, rogaram que ele se retirasse da terra deles. Então as pessoas ficavam assustadas quando Jesus usava da sua autoridade e ele expulsava os demônios. Às vezes a gente pensa que ao utilizar a autoridade do nome de Jesus, isso vai trazer para a gente, né, glória, mas muitas vezes traz perseguição. É por isso que muitas pessoas não querem exercer a autoridade que têm, ou por não conhecerem o poder dessa autoridade, ou por terem medo de serem perseguidos. Em Mateus 9, do 32 ao 35, nós vemos a libertação de um mundo endemoniado. Diz o texto, Mateus capítulo 9, versículo 32. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E Jesus, expelindo o demônio, falou mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: Jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: Pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Olha, aqui ele está fazendo bem a um endemoniado, mas os líderes religiosos começaram a persegui-lo. Jesus não ficou triste, nem deixou de cumprir a sua missão. Não, ele saiu daquele lugar, foi para outras cidades, e ele pregava, ele ensinava, e ele libertava e curava. Amém? Outro, Mateus 15, de 22 a 28, a filha endemoniada da mulher cananeia. Aqui é interessantíssimo. Diz o texto em Mateus 15, 22. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, aproximando, rogaram: Despede-a, mestre, pois já vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhes disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Olha que coisa interessante. Porque Jesus, ele veio para os judeus. Essa mulher era cananeia, ela não tinha direito àquilo que Jesus vinha trazer. Mas por causa da sua humildade, por causa da sua fé, ela recebeu o que tanto buscava, que foi a libertação da sua filha. Ainda em Mateus, capítulo 7, do 14 ao 21, nós vemos aqui a libertação de um jovem possesso. Amém? E chegaram para junto da multidão. Aproximando-se dele um homem que se ajoelhou, disse: Senhor, compadece-te do meu filho,
porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras na água. Apresentei-os a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e de jejum. Olha, a nossa autoridade ela está intimamente ligada ao conhecimento e também à consagração que nós damos a Deus. Amém? Então, não é somente chegar lá e ordenar. Nós precisamos nos consagrar. Nós precisamos estar cheios do Espírito para carregar esse poder. E a fé, claro, né? Não dá para você expelir um demônio se você não acredita que aquilo vai acontecer. Então, essa é a parte 1. Eu vou falar a parte 2 no vídeo de amanhã. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.